Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle de câncer de mama, criado no início da década de 90. Hoje, para o programa Faço Bem, convidamos a oncologista a doutora Flávia Rocha e a mastologista a doutora Bárbara Passi. Doutoras, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada, prazer estar aqui. Primeiro eu vou perguntar à doutora Bárbara, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Perfeitamente. O principal fator para o câncer de mama é ser mulher. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, nós temos um homem. Então, o principal fator é ser mulher. Outros fatores importantes é a história familiar positiva para câncer de mama, principalmente uma família com uma história familiar muito rica, onde a gente pode ter uma mutação genética na família. E principalmente, que eu acho importante a gente falar aqui num programa dentro de um clube, são os hábitos de vida, porque esses sim são modificáveis, né? Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, são alguns dos fatores que a gente consegue mudar, que a gente chama de fatores modificáveis, que aumentam a chance de um câncer de mama. Qual a importância do autoexame das mamas? Como deve ser feito e qual é a frequência que a gente deveria fazer isso? Boa pergunta, Celinha. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Mastologia sempre incentivou muito o autoexame. E hoje não incentivamos tanto mais, tá? A gente sabe que o mais importante na prevenção do câncer de mama são os estilos de vida, que a gente chama de prevenção primária, e o diagnóstico precoce da doença, que a gente consegue ter um tratamento dessa doença, tá? A prevenção hoje a gente fala em mamografia a partir dos 40 anos, para toda mulher. E alguma mulher que tem um alto fator de risco, como história familiar, uma mutação genética, a gente começa mais cedo. O autoexame, é claro que ainda é muito importante. É muito importante a mulher se conhecer e notar qualquer alteração no seu corpo. Mas, se tem a opção do método de imagem para o rastreio, é melhor. É claro que tem muitas mulheres hoje no Brasil que não têm acesso aos exames. Então, a gente continua incentivando a fazer autoexame com a palpação com as pontas dos dedos, pegando toda a região da mama, inclusive na região retroareolar. É muito importante. A mulher só palpa geralmente nódulos mamários com mais de 2 centímetros. O médico com mais de 1 centímetro. E o exame pega lesões de 3, 4, 5 milímetros. Então a gente não quer, de uma maneira geral, fazer o diagnóstico em nódulos com mais de 2 centímetros. Por isso que sim, o autoexame é importante. Mas vou ressaltar, o mais importante é o rastreamento por mamografia. Doutora Flávia, quais tratamentos mais recentes para o câncer de mama? E como eles melhoram as taxas de sobrevivência? Celinho, o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. São várias áreas envolvidas no diagnóstico e na decisão de como vai começar o tratamento do câncer. Ele pode ser, primeiro, operável, e aí a doutora Bárbara, mastologista, ela entra com a cirurgia. Ou ele pode ser diagnosticado, às vezes, numa fase um pouco mais tardia, mas ainda curável, e começar com a quimioterapia. Essa quimioterapia tem a intenção de diminuir o câncer para que a cirurgia seja mais preservativa, né? Preservar mais a mama, mais conservadora e que as mulheres obtenham mais taxas de cura. Com isso, a gente faz sempre reuniões, a gente está sempre em contato, discutindo, caso a caso, individualizando os tratamentos para tomar melhores decisões mais personalizadas para cada mulher. E hoje o tratamento do câncer na parte sistêmica de quimioterapia também evoluiu, cresceu rapidamente nos últimos anos. E as novas terapias, que são as terapias-alvo para a doença HER2 positiva, ou a imunoterapia para a doença triplo negativa, ou os inibidores de ciclina para as doenças luminais, eles chegaram com tudo. E isso tem aumentado ainda mais as taxas de cura. Hoje tem uma resistência muito grande para tirar a mama. Qual o nível que tem que chegar para você tirar essa mama? Os estudos de cirurgia conservadora começaram na década de 70, no século passado já, né? Onde alguns estudos mostraram que você retirar parte da mama, só aquela parte comprometida, e associar a radioterapia, você tinha a mesma cura do que tirar a mama inteira. Então a gente começou a não fazer mastectomia em todas as pacientes, que é a retirada completa da mama, mas tirar aquela área e fazer a radioterapia da mama toda em seguida. E com isso a gente conseguiu oferecer resultados muito menos mutilantes para as nossas pacientes. Mas quando fazer um ou outro? De uma maneira geral vai depender principalmente do diagnóstico, do tamanho desse nódulo durante o diagnóstico. Então a gente cai mais uma vez na importância do diagnóstico precoce. Mamas muito grandes, com nódulos grandes, a gente até consegue preservar a mama. Inclusive hoje, nós mastologistas, nós somos preparados para fazer às vezes uma mastopexia, tirando a área, que você já trata a paciente, já faz uma plástica antes da radioterapia dela.
Ou a gente pega mamas muito pequenininhas que a gente consegue fazer uma mastectomia preservando a areola e o mamilo. A gente faz uma incisão no sulco e faz a reconstrução imediata. E com isso essa paciente não sai dessa cirurgia mutilada. Inovação, né? Então, desde a década de 70, todas as técnicas, tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico avançou muito, o que oferece hoje não só a cura, como também a autoestima, que é uma coisa que a gente fala muito hoje no consultório, né? Não é só tratar um câncer, está tratando uma mulher. Doutora Flávia, você já atendeu no seu consultório algumas meninas jovens que chegam lá assim abaladas com essa notícia? Sim. Como é que você conduz isso? Ultimamente eu tô assim com uma leva de pacientes jovens, inclusive um caso assim que tem me marcado é uma paciente de 43 anos que acabou de ter neném, a bebezinha dela tem 2 meses e ela descobriu na 34ª semana de gestação a gravidez e passou pelo diagnóstico, ela estava ali naquele momento de parto, né? Nossa, como que eu vou começar meu tratamento? Aí interromperam a gravidez às 36 semanas e ela começou a químio. E agora ela está passando pelo processo de quimioterapia, de queda de cabelo, porque ela optou por não usar a crioterapia, que é uma nova técnica que a gente também tem de preservação do cabelo. E ela optou por não fazer, ela não tolerou e no puerpério. Então, assim, são muitas dificuldades ali naquele momento, mas ela está vencendo e ela fez também, né, o teste genético para ver se ela tinha alguma mutação, graças a Deus ela não tem. Então, quando chegar a fase da cirurgia, que a gente termina a quimio e vai para a cirurgia, ela não vai precisar retirar as 2 mamas, mas a cirurgia é obrigatória. E em seguida a rádio, porque provavelmente vai ser uma cirurgia conservadora. Algumas mulheres, por isso a ênfase no diagnóstico precoce, quanto mais inicial a doença, menos tratamento você pode precisar. Então, nas doenças mais iniciais, às vezes a gente consegue evitar a quimioterapia. Se a paciente tiver uma doença mais inicial e também com um prognóstico melhor, não tão agressiva, a gente pode fazer a cirurgia, fazer a radioterapia e usar um comprimido por alguns anos. Então, a importância do diagnóstico precoce e do tratamento individualizado e personalizado. Doutora Flávia, qual a importância do acompanhamento regular após o tratamento de câncer de mama e quais são recomendados? O que acontece? Após o tratamento do câncer de mama, cerca de 20% das mulheres, ou seja, 1 em a cada 5, vão ter a doença novamente, uma recidiva. E por isso, quanto mais agressivo o tumor, mais risco de recidiva. Mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. Ou se ele tem alguma especificidade de algum fator de maior risco também. Só que mesmo as de baixo risco podem recidivar e por isso o acompanhamento regular diminui o risco de fazer um diagnóstico tardio. Entendi. Então, se por acaso a doença voltar, fazendo aquele acompanhamento regular, a gente vai detectar isso mais precocemente e a paciente continua tendo chance de cura novamente. Eu queria deixar esse recadinho para o nosso Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. Não tenham medo de procurar o médico, de fazer o exame, porque aí sim a sua cura está mais alcançável, né? E homens, também tem câncer de mama em homem. Notou algum carocinho? Vá ao médico. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada. Obrigada.